Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula 8 do nosso módulo 3, que tá maravilhosa, então fica aqui comigo, tá? Então bora lá. Outra fissura, gente, muito comum também, a gente já viu as fissuras, já está vendo esse nosso catálogo de fissuras, né? E outra fissura comum também são fissuras devido ao detalhamento insuficiente do projeto e falhas de execução, né? É muito comum ter isso. Por isso, quem tiver aqui que for também projetista estrutural, detalhem tudo, pessoal, tudo. É muito importante ter tudo detalhado para a gente não ter esse tipo de erro na hora da execução, tá certo? Então, definição. São fissuras causadas pela ausência ou insuficiência de detalhes por falhas de execução, né? Embora os componentes tenham sido corretamente dimensionados para atender os esforços que estará submetido. Embora ele esteja realmente dimensionado, não teve o detalhamento correto para se executar da maneira certa. Então, por isso, tem sim um problema, tá? E é justamente isso que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Por exemplo, aqui a armadura e aqui a fissura. Ou seja, a armadura, ela não era para ter sido colocada assim. Ela era para ser uma armadura positiva, ou seja, era para ser uma armadura embaixo, ou não, ela era para ser uma armadura negativa, em cima, e ela foi colocada de maneira inclinada, o que faz sim ter esse tipo de fissura, né? Nesse caso aqui, era para ser uma armadura negativa, ela era para ser em cima. Como ela não foi executada assim, abriu a fissura porque não tem um esforço negativo, certo? Não tem nada que consiga deter esse esforço negativo. Então, é isso que está acontecendo. Aqui, do mesmo jeito, a gente tem a nossa viga, a fissura está acontecendo aqui porque o detalhamento não foi feito da maneira correta. Beleza? Então, vamos lá. Qual é a manifestação característica? São fissuras características relacionadas ao tipo de falha cometida, certo? E aí, quais são as possíveis causas, Marília? O que é que a gente tem de possíveis causas para isso? Ausência ou má posicionamento de armaduras para garantir a ligação dos elementos, comprimento de ancoragem, armadura de suspensão, empuxos a vazios, tudo isso, essa ausência. Falha de montagem e operação de formas, que é a amarração, né? Escoramento deficientes, descibramentos errados. Esse descibramento, para quem não sabe, pessoal, é a retirada das escoras, tá? Então, quando a gente vai retirar as escoras, é o descibramento. O cibramento e tem o descibramento, certo? A prevenção, controle de qualidade do projeto e da execução. E também, pessoal, a compatibilidade do projeto é muito importante, tá? Correção, injeção das fissuras para restabelecer a solidariedade do concreto, acréscimo de armaduras e reforços localizados. Se necessário, em função do tipo de dano e da sua extensão. Então, se for necessário, realmente tem que colocar uma armadura aí. Porque, por exemplo, nesse caso aqui, ó, que a gente tem, essa armadura ela não está servindo como armadura negativa. Então, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar colocar uma armadura aqui, certo? Beleza. Correção, ok. Outro tipo de fissura também, muito importante, que precisa ser falado, são as fissuras de flexão em viga, gente. Muito importante. Para tudo que você está fazendo e presta atenção, porque realmente isso é muito comum de acontecer, tá? São fissuras geradas pela incapacidade da viga de resistir à ação do carregamento vertical. Aqui está sujeita, seja por falha de cálculo estrutural, ou seja, eu tive um subdimensionamento, por um carregamento superior que o previsto, que é normalmente o que acontece, pessoal, normalmente o que acontece, ou falha de execução. É exatamente assim. Então, o que é que isso aqui está me dizendo, tá? Vou até marcar aqui para vocês. Isso está me dizendo o seguinte, que essa viga aqui, ela está fazendo isso aqui, ó. Ela está fletindo, né? Ela está flambando, ela está fazendo isso daqui, ó. E é exatamente por isso que as fissuras, elas são nessa característica aqui, tá, pessoal? Por quê? Porque o concreto, ele não resiste à tração. Então, o que está resistindo aqui é justamente os ferros que tem aqui, ó. Possivelmente vai ter um ferro aqui. Eita, como tá bonzinho esse desenho, viu? E outro ferro aqui. Se tiver esses ferros, então é isso que está segurando. É esse ferro aqui de baixo que está segurando, certo? Importantíssimo vocês entenderem disso, porque é uma coisa que acontece muito. Isso daqui é esse nosso tipo de fissura, que é o tipo de fissura A, tá? O B, que é isso aqui que vocês estão vendo, são fissuras de flexão por conta da viga de balanço. Então, quando eu tenho uma viga de balanço também, a gente pode ter esse tipo de fissura aqui, ó, bem no encontro entre o pilar e a viga, justamente por conta de flexão, por conta disso, de flexão, certo? Quais são as manifestações características? Fissuras inclinadas na região central das vigas biapoiadas, que é biapoiados, Marília, aqui, ó, apoio 1, apoio 2.
Então, as flexões as vigas biapoiadas ou biengastadas, iniciando na região inferior e se estendendo até a linha neutra, pessoal. Então, é muito importante. Fissuras inclinadas na parte superior de vigas em balanço, próximas ao apoio, iniciando na parte superior da viga e estendendo-se até a linha neutra, certo? Em alguns casos, ocorre uma combinação de efeitos alterando as configurações típicas da ação de tensões principais puras. Então, é muito, muito, muito importante. E esse tipo de fissura, gente, é uma fissura muito preocupante, tá? Porque a sobrecarga, aquilo ali já não está mais aguentando e a estrutura está avisando: ei, pessoal, vamos lá, presta atenção em mim porque eu não estou mais aguentando. Então, ela está nos avisando isso, é muito importante saber. Os problemas, quando não tratados, evoluem, havendo intensificação dos danos, como eu falei para vocês. Então, é muito importante mesmo. Possíveis causas: armadura insuficiente, ancoragem insuficiente também, tá? Sobrecargas não previstas, quando eu coloco uma parede ali que não estava prevista, quando eu começo a usar aquele meu ambiente, que era de primeiro era um ambiente que era de residencial, eu começo a usar como um ambiente industrial. Então, isso também é sobrecarga, tá? Armadura mal posicionada no projeto ou na hora da execução, beleza? Prevenção: dimensionamento compatível com o carregamento exigido, controle de qualidade na execução e uso condizente com o projeto, certo? Correção: injeção das fissuras com resina epóxi e, se necessário, a gente reforça esses elementos. Lembrando que eu vou ter uma aula para vocês só de reforço estrutural, certo? Outra coisa que a gente já falou e aqui é muito importante, pessoal, se tem uma coisa aqui que você precisa compreender é a corrosão das armaduras. Então, uma coisa muito importante é a corrosão das armaduras, que ela é decorrente de um processo preponderantemente eletroquímico que a gente já falou lá na primeira aula, característico da corrosão em meio úmido, intensificada pela presença de agentes agressivos e com o aumento de heterogeneidades da estrutura com aeração, espessura do cobrimento, pH e tensão das barras de aço. Isso a gente já falou, tá? Então a gente já explicou tudo isso, como é que ocorre isso, por que corrói, por que a gente usa esse aço, tudo isso a gente já falou no primeiro módulo. Então é exatamente isso aqui que vocês estão vendo, ó. Isso aqui é a corrosão, o famoso ferrugem que as pessoas chamam, certo? Que é outro sintoma que a gente vê demais mesmo. E aí, quais são as manifestações características? Manchas superficiais, marrom avermelhadas, ou esverdeadas, também pode ser. Fissuras localizadas paralelas à direção das armaduras e destacamento de camadas de cobrimento. Fissuras localizadas paralelas à direção das armaduras. Então, quando eu tenho, por exemplo, um pilar, as minhas armaduras não são assim, então quando eu tenho uma fissura assim, 90% dos casos é que seja uma corrosão, certo? É que seja a corrosão das armaduras. E a gente tem também a redução das seções de barra de aço, tá? Lembrando que quando eu tenho mais de 30% da minha seção da barra de aço já comprometida, a gente já precisa intervir, já precisa fazer uma recuperação estrutural e não um reforço estrutural e não uma recuperação estrutural, tá? Tem que reforçar aquela estrutura, certo? Possíveis causas: concreto com alta permeabilidade e ou porosidade. Lembra da aula passada que eu falei sobre porosidade? Exatamente isso. Aumento da permeabilidade do concreto pela dissolução do hidróxido de cálcio, que é justamente a lixiviação, já vimos no módulo 1. Redução da alta alcalinidade da fase líquida do concreto por carbonatação, também vimos no módulo 1. Agentes agressivos incorporados involuntariamente ao concreto ou provenientes do ambiente, íons de cloreto. Cobrimento suficiente das armaduras, certo? Prevenção: concreto homogêneo e com baixa permeabilidade e baixa porosidade. Para a gente evitar a porosidade alta do concreto, o que a gente faz? A cura correta do concreto também, dentre outras várias coisas, né? Cobrimento das armaduras com espessuras condizentes ao nível de agressividade do ambiente. Isso é muito importante, isso tem norma, tá, pessoal? É normativo isso. Proteção por películas de hidrofugo de superfície, tá? Correção: recomposição das seções de aço e concreto. Realcalinização, que é a passivação das armaduras, né? E decloração, que é a extração de cloretos, quando tem os cloretos. E a proteção catótica, tá? Calma que eu vou explicar tudo isso para vocês em uma só aula de recuperação. Isso aqui é só para vocês entenderem o que é cada manifestação patológica, tá bom? Recalque de fundação. Vimos também no módulo 2. Só que aqui
aqui a gente está mais focado não só na fundação, mas sim na estrutura de concreto, tá? Então ele ocorre quando as fundações são submetidas a deformações diferenciais ao longo do plano de sustentação das mesmas, por adensamento das camadas de solo, deformação ou ruptura de elementos de concreto da própria fundação, tá? Então são fissuras inclinadas, certo? Então quando eu tenho uma fissura inclinada na minha estrutura de concreto armado, normalmente a 45 graus vai ser um recalque de fundação. Então, ponto, vai ser. Isso tem muito, pessoal. Vai ser um recalque de fundação, certo? Desnivelamento dos pisos. Quando se tem desnivelamento dos pisos também, você já bota uma curvinha atrás da orelha. E deformação dos castigos de abertura, né? Dificultando seu fechamento e quebra de vidro. Então, quando eu tenho esse problema com janelas ou com as portas, a gente sim pode desconfiar de recalque de fundação. Possíveis causas. Fundação ascendente de solos compreensíveis. Todas essas possíveis causas, gente, a gente já viu no módulo 2, tá? É só relembrando, porque a gente está falando de estrutura de concreto. Então, interferência do bulbo das tensões provocadas por construções vizinhas, rebaixamento do lençol freático, alteração do uso indevido, sobrecarga, né, na edificação, falha nos elementos de fundação e muitos outros também que a gente já viu, certo? Prevenção, sondagem do subsolo e escolha da fundação adequada para o terreno em questão, né? E o carregamento condizente com o previsto em projeto. Tem que deixar o mesmo carregamento que a gente previu em projeto, certo? E aí, vocês podem me perguntar, Marília, beleza, eu preciso fazer uma manutenção estrutural? Sim, você precisa fazer uma manutenção estrutural, você precisa fazer um reforço estrutural, uma recuperação estrutural, e isso é assunto da nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal, espero vocês!